Vamos falar agora do Flamengo. É uma novelinha aqui, vou contar essa história para vocês, envolvendo Gabigol, Marcos Braz e Rodolfo Landim. Porque a renovação, ou não, de Gabigol no Flamengo, continua agitando os bastidores do clube. De acordo com a reportagem do GE, em um primeiro momento foi celebrado um acordo entre as partes no fim do ano passado para um novo contrato até o fim de 2028. Houve até brinde para comemorar a renovação. Porém, o contrato não chegou a ser assinado pelo presidente Rodolfo Landim, que preferiu esperar para tomar essa decisão mais para frente. No entanto, em entrevista recente, na qual Landim indicou que só fará uma proposta no final do ano e admitiu perder Gabigol de graça, caso ele assine pré-contrato com outro clube a partir de julho, essa entrevista acabou caindo como uma bomba no departamento de futebol rubro-negro. De acordo com a reportagem do Diogo Dantas, através do O Globo, as declarações do presidente Rodolfo Landim sobre a renovação de Gabigol irritaram Marcos Braz, o vice de futebol que deixou costurado o acordo para a renovação do atacante em outubro do ano passado, não gostou de ter sido desautorizado. As recentes declarações aumentaram a tensão. Braz liderava os contatos com Gabigol e seus representantes. E a negociação acontece desde então a poucas mãos, justamente para não haver discussão pública. Assim como o vazamento de uma postagem do presidente em um grupo da base política, na qual Landim afirmou que o clube não ficaria refém de Gabigol e que ninguém perderia mais que o Gabigol, que teria perda de imagem refletida para toda a vida, se não renovar com o Flamengo. Rodolfo Landim procurou a reportagem do GE depois da publicação desta matéria do Globo e informou que jamais deu o aval para a renovação de Gabigol nos termos combinados em 2023. De acordo com o presidente, ele não participou das negociações e, ao conhecer os números acertados, vetou o acerto naquele momento. Então, tá aí, era algo envolvendo Gabigol e Flamengo, aí já passou a ser Gabigol e Rodolfo Landim, e agora já passou a ser algo Gabigol, Rodolfo Landim, Marcos Braz, Flamengo, e a fumaça tá aí, Vampeta, nesse caso do Gabigol. E a gente também nem sabe, o Gabigol hoje suspenso, se pode assinar um pré-contrato, se pode mesmo assinar um pré-contrato, se pode renovar com o Flamengo, se o Flamengo já suspendeu o contrato dele, porque o Flamengo tem esse direito, né, já que o jogador foi suspenso, o Mauro até trouxe ontem, né, essa possibilidade, enfim, e essa fumaça toda, Vampeta. Em relação à renovação, aí, né, cabe a diretoria do Flamengo. Mas eu tô torcendo para que até agora, no final de abril, o Gabigol possa estar sendo absolvido, né? Sim. E voltar a jogar. Aí, voltando a jogar, aí é questão de diretoria, staff do atleta, se o atleta quer ficar ou não. Mas eu tô torcendo muito para que ele volte a jogar. Tem que voltar a jogar mesmo. Até 30 de abril, né, professor? Deve sair, né? Deve sair mais rapidamente. Colocaram possível. Um prazo aí de até 2 semanas, entre 10 a 15 dias. Porque não pode enrolar muito isso, né? Está numa situação complicada para saber o que vai acontecer. Isso vem da onde? De fora do país, né? O TAS, o Tribunal Internacional do Esporte, para avaliar isso. Mas não importa. Importa que precisa resolver a situação, porque ele está enrolado, o Flamengo não sabe o que fazer. Enfim, não pode nem treinar. Recentemente o Zico, né, se colocou à disposição para ir treinar no clube do Zico. Então, é isso. Eu acho essa situação muito difícil. O Pedro falou, nós demos aqui no programa, Pedro, você lembra? Eu consultei o Andrei Kampf. E ele falou, você lembra, que ele pode assinar um pré-contrato, mas só pode jogar depois que essa história, a partir de 2025. Sim. Se fosse o caso de ser mantida essa suspensão. A suspensão, tá certo? Mas ele pode assinar o pré-contrato. Agora, o Flamengo também pode suspender o contrato. Enfim, tem uma série de coisas aí que estão indefinidas, dependendo da decisão do Tribunal Internacional. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda, parece que não mudou, a informação é de que o tribunal, ele ou absolve ou ele coloca a pena principal. Eu não sei se como não tem nenhuma informação que... Ou pode deixar do jeito que está, professor? Então, esse é o... Pode aumentar? Não, ele vai para 4 anos, que é o máximo, ou absolve. Meu Deus! Então, é um risco. Até agora ninguém desmentiu essa informação. É um risco. Compensa recorrer? Eu acho que eles fazem isso exatamente para evitar recursos. Recursos, né? É o cara, não, peraí, eu não vou arriscar. Vou cumprir essa pena que eu recebi,
que dos males o menor. É metade. E se esses caras mal-humorados que não me conhecem não levarão em conta que eu não estive dopado, ou que eu não estava dopado, e aumentar a pena? Então é um risco. E eu repito, Pedro, até agora essa informação não foi desmentida. Sim. Então é um perigo. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. É muito triste essa situação de um jogador importante que já não é nenhum garoto, e que pode, dependendo do que acontecer, ter a sua carreira extremamente prejudicada por uma bobagem que ele fez. Era muito mais fácil, mesmo mal-humorado, com o nariz arrebitado, reclamando, vai lá, faz o pipi e vai embora para sua casa. Com certeza deve estar muito arrependido, né? Com certeza deve estar muito arrependido o Gabigol, né? Sem dúvida. Falando, pô, se eu tivesse feito diferente ali, hoje não estava agora aqui nessa situação, tudo mais. Enfim, com certeza, né, deve estar arrependido hoje. Não, e deve estar pensando arrependido, porque tratou mal os caras, e deve estar pensando assim, agora, recorrer. Se eu não ganhar, aumenta. Pode acontecer. O Flamengo está pedindo não é efeito suspensivo? Só isso. Ou dá ou não dá. O julgamento é depois. E o efeito suspensivo ele não tira a pena. Ele deixa ele cumprir nesse momento. Só isso. Ele pode voltar a fazer as atividades dele. Não, só isso. Só suspende temporariamente o processo. Só isso, mais nada. Não quer dizer nada. Tipo, o tribunal, deu efeito, o que eu acho muito difícil, mas o tribunal deu efeito suspensivo. Tá bom. Marca uma nova data, tem um novo julgamento e começa tudo outra vez. Lá em grau de apelação. Só isso. Não vai absolver. Eles não vão julgar. Eles vão julgar efeito suspensivo ou não. Dá o efeito suspensivo, ele pode voltar às atividades. Mas o pepino não acabou. Aí lá na frente tem outro julgamento, ele pode pegar uma pena maior. É um drama permanente. Pode ser absolvido. É isso que precisa ficar bem claro. Se ele recebeu efeito suspensivo, não significa que ele foi inocentado. Significa que o tribunal aceitou julgar depois e entende que nesse momento ele pode ter algum prejuízo por não ter sido julgado ainda a apelação. Mas é efeito suspensivo, só, mais nada. Só, não quero cumprir agora, vamos cumprir a partir do momento que tem um novo julgamento. E na UADA, que é onde ele está pedindo a apelação, é quase impossível reverter esse tipo de coisa. Aumentar é mais fácil. O que você acha que pode acontecer com o Gabigol se essa suspensão de 1 ano for mantida? Ele vai ter dificuldade? Vai ser muito difícil para ele voltar a atuar em alto nível? Não, eu acho que é o seguinte, Pedro, a gente vê atletas que se lesionam aí, vamos supor, uma lesão de cruzada aconteceu com ele, um exemplo. A suspensão, que ele vai ficar 1 ano. Isso. Você me fez a pergunta. Pode ser uma lesão de cruzada. Eu me lesionei, fiquei 1 ano, vou voltar a fazer fisioterapia, tudo, vou voltar e volto a jogar. Só que não foi isso, não foi lesão de cruzada. Ele vai estar inteiro, sem problema nenhum físico, sem poder jogar. Eu acho que enferruja. Não, entendeu, professor? Eu tô falando assim, uma lesão de cruzada, que leva a isso. Mas... Só que ele não tem essa lesão de cruzada, ele vai estar inteiro. Sim, mas não, enferrujar e enferruja. Mas eu tô falando assim, ele vai enferrujar sem ter a lesão de cruzada. É isso aí. Ele não vai ter a estrutura do Flamengo à disposição, né? Porque ele não pode nem treinar no Flamengo. O Zico abriu as portas do clube lá, mas pelo que eu entendi, o Gabigol vai treinar em casa. Parece que tem os aparelhos em casa, vai manter a forma física em casa. Nunca é a mesma coisa, não é? Nunca é a mesma coisa. O Flamengo, por ser do Flamengo, pode mandar para a casa dele um preparador físico. A gente sabe que não faltará estrutura. Mas enfim. E a maioria deles tudo tem. Fora os staffs do clube, eles têm o pessoal, né? Mas enferruja. Aí tem um problema muito sério. As pessoas mais experientes, os grandes pedagogos, eles falam o seguinte: toma cuidado com o que você deixa fazer na sua casa, porque quando o cara sai de casa e faz lá fora, o efeito é outro. Você tem tolerância, mas os outros não têm. O Gabigol deita e rola no Flamengo, pelo que a gente sabe. A gente viu aquela vez que ele teve um problema com o treinador, que o El Gordon foi lá, abraçou e tal. Ele é mega protegido. Dentro do Flamengo, ele, né, o rei, faz o que ele quer e tal. Problema do Flamengo, ele conquistou o espaço dele, tá ok. Só que existe quando entra no caso do antidoping, é exterior, é externo.
ele pode mandar e desmandar no Flamengo, fazer o que ele quiser e tal, chegar na hora que quiser, treinar na hora que quiser, não sei se ele faz, só estou dizendo que no Flamengo ele tem essa moral. Ok. E de volta à rádio agora, desculpa, Flávio, de volta à Rádio Jovem Pan, ainda falando do caso Gabigol e o Flamengo. Quando chega um órgão, um organismo que é internacional, o antidoping é internacional. Quando chega esse organismo, não interessa se é o Gabigol, se é o Pelé, se é o Rivelino, se é o Ronaldo Fenômeno, se é o Maradona, se é o Haaland, é tudo igual. Tem que fazer. Se ele não cumprir essas normas, ele está acostumado a não cumprir, porque no Flamengo ele tem uma vida especial. O pepino vem pesado. É a tua história. Se você na tua casa não explica e não educa, quando o cara sair lá fora, ele vai ter consequências por causa da sua responsabilidade. Ou seja, o Flamengo tem culpa nisso. O Flamengo deixou ele fazer o que ele quer. Os boleiros, bola sabe o que é. O doping é uma coisa muito séria. Eu estou falando quando eu estava em atividade. Claro. Quando terminava, o juiz apitava. O jogador nem cumprimentava o outro para trocar de camisa. Os caras do doping associou Flávio e por cima dele lá. Claro. Os caras já abafam a gente dentro do campo. Dentro do campo. E aí, eu contei aqui no programa, se caísse dois do outro lado que gostava de tomar um gelo e dois do lado de cá, que o doping levava a cerveja, pô. Porque é diurético, você... E aí tinha as técnicas mesmo, liga o chuveiro, liga a pia, todo mundo ficava ali, e os médicos, se bebessem, então, era uma farra só, era uma micareta. Era uma micareta dentro do doping. Os caras do doping, tudo muito sério, porque os caras ficavam putos, velho. Pô, esses caras não vão fazer não, ficava... E o time mandante é que tem que botar cerveja. Pô, os caras acabou, manda vir mais um bote. No Pacaembu ali, professor, quantas vezes... No Pacaembu, você sabe que é ali debaixo da escadinha. Chegava o cara com a cerveja. No Morumbi é do lado do... Então aí, eu lembro que caiu, eu contei aqui, caiu eu, Claudiomiro, Luizão e Ricardinho. Não, quem foi? Não, e a Gel. Eu e... Ricardinho vai logo embora, que você não bebe, vai embora, E ficava, doutor Joaquim, que eu diga aí, doutor Joaquim, quando a gente caia no doping, tomava aquela gerada. Os caras no doping sempre foi muito sério. Os caras não brincam, não sorriem. Isso aí. Os caras bafam a gente dentro do campo, Bruno, já leva. Tudo sério. Não, direto. Aí o roupeiro ia no vestiário, pegava a nossa roupa, levava pro vestiário do doping até fazer. E todos os goleiros sabem que é uma coisa muito séria mesmo. Claro. E aí, o Gabigol sabia que é sério também. Aí, que isso não muda, aí tirar da cerveja, por quê? É diurético, mas os caras ficam tudo mamados lá e não quer fazer. Às vezes o cara segurava mais uma caixa. O Sócrates confessou que fez isso em 86. Quantas vezes você não consegue sair do... E principalmente quando o time perde, eu digo, o Corinthians perdeu, eu digo, tá Vanderlei Nogueira lá fora, com a Atalanta, os caras tudo, vou ficar aqui dentro. Pra dar explicação porque perdeu, é melhor ficar aqui no doping tomando gelo, todo mundo vai embora. Tem também. O ônibus ia embora, eles deixavam um carro lá, ou em casa ou fora, pede um voo. Só para levar o jogador, porque a delegação quer ir embora. O cara sabia que nessa sala do jogador não urina. Então vai todo mundo embora. E quando é jogo em São Paulo, ou na cidade, o ônibus vai embora, mas aí depois o cara vai embora pro clube. E quando é voo marcado, fica. Flamengo embarcando, por exemplo, o avião não espera. Libera toda a delegação, o cara vai num outro voo, às vezes até no dia seguinte. Te falo mais, professor. Tá ali o médico do time, o mandante e o do visitante. Quando você faz, ele pega aqui, a gente faz na frente de todo mundo, ele lacra, mostra pra todo mundo. Os atletas, normalmente são 2 de cada time. Assina, os médicos olham, os dois médicos. É tudo muito sério mesmo, sem dar risada, sem brincadeira. Ô, louco. Agora, por essa seriedade, porque todo mundo sabe como a coisa funciona, é que colocou essa situação de a negativa significa confissão. Expliquei igual o DNA. O cara chega no cara e fala assim, olha, você está sendo a pessoa tal, a moça X está pedindo o exame de DNA porque ela acha que o filho é seu. Mas não vou fazer. Ok, vai para o juiz, filho é dele. Pronto. A negativa significa confissão. É isso. Por isso que o Gabigol foi suspenso. Porque a negativa de fazer o exame naquele horário certo é subentendido como confissão. Isso quer dizer que o cara... Não, quer dizer que ou ele é mimadinho, não, eu posso fazer a hora que eu quero, ou é uma confissão. Mas os caras não querem saber de mimadinho ou não. Nada. Simplesmente ele encara como uma confissão. E você vê aí outras modalidades... atletas sendo suspensos, principalmente a Olimpíada, ficando de fora. E nesses casos que você acabou de citar, tem o controle antidoping em casa, surpresa.
Você está em casa brincando com o seu filho, bate na porta o cara, são os oficiais do controle antidopagem que na folga, atenção, na folga do atleta, em férias, os caras aparecem na praia. Os caras aparecem, colhem o material. Por quê? Porque é um negócio realmente rigoroso. E que envolve, Pedro, todo mundo sabe, você também, milhões e milhões de grana. Dependendo do que acontecer numa competição, imagine a imagem de uma empresa que patrocina, a imagem daquela bebida que patrocina, porque é uma coisa que fortalece o atleta. Enfim, uma série de coisas que estão em jogo. Então eles levam muito a sério isso. Não é o caso, eu não estou colocando nesse pacote o caso do Gabigol, eu estou só citando que é muito importante, não custava nada ele ter perdido 10 minutos, ter feito pipi bonitinho, e vai embora para casa mal-humorado, xingando os caras, não sei o que, mas ele fez. Agora, não fez, olha o rolo. E no momento em que ele poderia estar pensando já em sair, assinar um pré-contrato, ter o seu compromisso renovado com o Flamengo. Enfim, veja o Pogba, a turbulência. O Pogba se ferrou aí, ó. Maradona, na Copa. Acabou a carreira do Maradona. Na Copa do Mundo, Maradona, o maior ídolo o grande jogador da Copa, fizeram esforço para ele jogar. Você viu como ele sai com ele sai com a mulher caminhando. A mulher pegando na mão dele. É assim mesmo. Era a grande atração da Copa dos Estados Unidos. Era o único cara conhecido que estava disputando a Copa e tal. Xingando o cara o Avelange, né? Xingando o Avelange. Aí ele vai, faz o exame e deu positivo, acabou, velho. Não tem. Tiraram o maior nome da Copa do Mundo de 94. Agora isso aí, Flávio, não está sabendo não, isso aí que o professor falou. Eu achei que ou podia ser absolvido ou cumprir. Agora não. Ou é absolvido ou a pena máxima. Não. Pode manter a pena. Não. Pode. Está aberto um novo julgamento. Não, a informação que eu recebi é que tem duas alternativas. Aumentar a pena ou absolver. Não, nesse caso, simplesmente, o que vai ser jogado agora? Ele pode continuar jogando nesse momento. Suspendeu, não encerrou. Tá liberado, pode ir e vai ter um novo julgamento em agosto. Nesse julgamento aí, o couro come. Aí quando ele falou, pode aumentar a pena. Mas neste momento, o que se está pedindo é simplesmente que ele não tenha que cumprir a pena neste momento. Em algum momento vai ter que ter isso aí que você está falando. Em algum momento vai ter que ter isso aí. Ou cumpre ou 4 anos. E quem vai assinar um novo contrato? Com essa dúvida. Pois é. Tá certo? Gente, o Guerreiro, lembra do caso do Guerreiro? Virou caso do governo. Inclusive, o advogado do Gabigol é o mesmo do Guerreiro. Pois é, mas foi uma confusão. Pedindo para o Guerreiro ir para a Copa do Mundo. Demorou para o país todo, né? Demorou. E não foi perdoado, não. Não foi. Ele cumpriu, depois voltou. Mas ele não jogou a Copa, né? Jogou. Jogou a Copa e depois cumpriu. Foi isso? Então conseguiu o efeito suspensivo para a Copa. Depois. Qual o motivo? Se ele for absolvido, é um prejuízo que ele não vai ter como ser ressarcido. É isso aí. Como há uma suposição de inocência, ele poderia estar inocente. Se ele não jogar a Copa do Mundo, ele não recupera mais isso. Aí deram esse efeito suspensivo, mas foi de novo e depois foi suspenso. Não, gente, é quase impossível de você ser absolvido na UADA. Porque senão você desautoriza. A não ser que aconteça um erro gravíssimo. Olha, houve um erro aqui, trocaram o fraco. Mas para provar isso... Contraprova, né? É muito difícil. Quando o cara é flagrado, tem a contraprova. Contraprova já feita na sequência. Quando o cara cedeu o material, mas eu não estava. Então, contraprova. Mas o caso do Gabigol é confissão. Entre aspas. A gente um exemplo aqui que a gente acompanhou para a de bola, o Edgar Davids. Ele tinha um problema nos olhos. Era constatava que ele precisava usar aquele remédio, aquele colírio, e nada, vai jogar de óculos. O Davids lá, o holandês, não liberava para ele jogar. Tem que ser, sabe por quê? Parece detalhismo. O problema todo não é a pessoa que tem uma doença, um problema, e tem essa dificuldade. Tem alguns atletas que produzem testosterona a mais. O problema é quando o cara usa para levar vantagem. É isso aí. É desonesto.
Lembra aquele cara do ciclismo lá, que era um mega atleta? Nossa. Perdeu todos os Na verdade, era um picareta. Ele não era um super atleta. Ele era um picareta. Ele usava drogas de uma tal forma que não havia competição. As atletas da Alemanha Oriental, as nadadoras... Porra, era uma coisa desproporcional. Então, é desonesto com quem está trabalhando sério. E aí o que o Vanderlei falou, envolve uma fortuna, envolve muito dinheiro, envolve... Prêmios que foram dados. Claro, dinheiro, investimento... Johnson perdeu a medalha de ouro. Então você não pode permitir que o cara atue dopado. Ou libera geral. Vamos embora. É por isso que tem que ser tão rigoroso. Para ser honesto. Vampeta treinou pra cacete, sei lá, tal. O Bruno vai, toma um bagulho qualquer e compete em igualdade de condição. Não dá, né, velho? Não tem condição.